Você está no Amplo Espectro, o seu canal de filosofia, arte, literatura. Eu sou Márcio, professor e escritor, e hoje traremos para cá Protágoras, esse célebre pensador que é expoente do movimento dos sofistas na Grécia Antiga. Estamos fazendo essa sequência de vídeos das principais referências, figuras históricas, ou mesmo da análise histórica, né, da Grécia Antiga, porque consideramos, além de ser fascinante, extremamente relevante para que possamos compreender o mundo em que estamos inseridos. Por isso fica esse convite para você nos acompanhar nessa jornada, onde a gente vai se aprofundar sobre as figuras históricas, sobre todo o conteúdo cultural da Grécia, compreender a mente do grego antigo e a cultura, toda essa tradição que nos foi legada, para que a gente possa melhor compreender a nossa própria existência, o nosso próprio contexto presente. O convite que fica feito, lançado, essa sequência de vídeos que a gente está lançando, ao mesmo tempo fica um convite adicional para que você conheça os nossos cursos disponibilizados lá na Hotmart. Teremos o curso de Friedrich Nietzsche na análise da obra O Nascimento da Tragédia, uma obra de fundamental relevância, além de ser extremamente fascinante, para que a gente compreenda os primórdios da origem dessa forma artística que foi a tragédia grega, né, os tragediógrafos, os primórdios dessa forma de expressão artística máxima, superior, que os gregos nos deixaram de legado. E, ao mesmo tempo, as repercussões disso nos dias de hoje, né, como que Nietzsche vislumbrava o futuro a partir da análise do passado. Então, fascinante, um curso que fica aí disponibilizado no link da Hotmart, aqui embaixo no campo de descrição. A posteriori, vamos lançando outros cursos, teremos provavelmente o lançamento agora, também de Sigmund Freud, Moisés e o Monoteísmo. Também uma outra obra fascinante, que a gente vai analisar os primórdios e a construção do que foi o monoteísmo e qual a repercussão disso até hoje, né? As origens psicológicas, e Freud sugere que essa origem tenha sido no Antigo Egito, o que torna tudo ainda mais misterioso e ao mesmo tempo intrigante e fascinante. O convite fica lançado, só chegar no campo de descrição, conhecer os nossos cursos. Vamos para Protágoras, né? Protágoras, você sabe como é o esquema aqui, você que nos acompanha sabe, né, como é que é o esquema do nosso vídeo. A gente vai elencar 5 tópicos que são de forma resumida, né, o que a gente precisa saber de Protágoras. Em seguida lançaremos aqui 3 questões de múltipla escolha apenas para efeitos de memorização, né? Questões simplesinhas de múltipla escolha. Depois vamos para o conteúdo propriamente dito. E por fim, os 2 últimos tópicos, que são o gabarito das questões e as referências bibliográficas que nós vamos deixar. O convite fica lançado para que você assista esse vídeo até o final. Não perca nada desse vídeo. Vamos falar sobre Protágoras, que é o expoente aí máximo dos sofistas, né? E a gente sabe que hoje em dia você está numa discussão, num debate com outra pessoa, você fica irritado, a primeira coisa que você vai xingar o cara é de sofista, né? Isso é muito comum em discussões argumentativas, né? Chamar o cara de sofista. E geralmente a gente fala isso querendo dizer que ele é alguém que induz a mentira através de argumentação, né, formal, bem estruturada. Ele só tem a forma de um argumento, mas ele está induzindo o equívoco, né? Essa é a ideia do sofista. Essa ideia que a gente tem odierna de sofista, né, é uma ideia desvirtuada da realidade, né? Porque ele está, digamos, imprimida sobre nosso inconsciente através da ótica socrática, né? O Sócrates era alguém que guardava um profundo ressentimento em relação aos sofistas, porque os sofistas eles eram profundamente relativistas e eles, a partir da percepção de que todas as verdades, entre muitas aspas, eram puramente humanas, eles poderiam brincar com essas verdades e fazer uma palestra de 1 hora defendendo a tese A e depois fazer essa mesma palestra por mais 1 hora defendendo o contrário dessa tese A. Portanto, isso legitimava que eles pudessem, tal qual faz hoje o advogado, a figura do advogado no campo jurídico, né?
permitiria que eles defendessem a verdade conforme fosse a conveniência, já que tudo se baseia em convenções humanas. E, portanto, eles acabaram se aperfeiçoando não no campo da busca pela verdade, pois eles não acreditavam que existia verdade, ao contrário de Sócrates, eles se aperfeiçoaram no campo da retórica, né? Eles viraram puramente retóricos, né? E isso era uma coisa que certamente irritava profundamente a filosofia de Sócrates, né? Sócrates acreditava em verdades, a busca pela verdade absoluta, né? E, portanto, ser um sofista sob a ótica odierna, sob a nossa ótica contemporânea, é um insulto, né? Você chamar o outro de sofista. Mas, se você analisar bem, não deveria ser. Além do que sofista significa sábio, né? O uso da palavra sofista era designado com a ideia de que o cara era um sabichão, né? Sabia muito. Porque justamente ele tinha o conhecimento de que os temas, o Sócrates teve esse cuidado de trazer os temas, né, da filosofia para próximo do que era a organização humana, e os sofistas logo trataram de dizer que o homem era a medida de todas as coisas, no que tangia a busca filosófica clássica. Então vamos lá, vamos falar os 5 tópicos necessários, né? O nascimento e o contexto. Protágoras nasceu por volta de 490 anos antes de Cristo em Abdera, na Trácia. Viveu durante o auge da democracia ateniense e o florescimento da retórica e da educação filosófica. A retórica, para quem ainda porventura não saiba, é o conhecimento que é aplicado ao uso da palavra, do discurso, né? Então, se você é uma pessoa que discursa bem, que convence, que persuade, ou seja, que tem a capacidade de, por meio das palavras, convencer o outro, você é um bom retórico, né? E sem dúvida nenhuma, os maiores especialistas nisso eram os sofistas, na época da filosofia socrática, né? Na era clássica, né? Onde tinha Sócrates e Platão e Aristóteles. Bom, como eu falei, ele viveu no auge da democracia ateniense e o florescimento da retórica da educação filosófica. Pai dos sofistas, né? O Protágoras foi o primeiro sofista reconhecido como tal, ensinando oratória, cidadania, gramática e ética em todo o pagamento, algo revolucionário na época. Relativismo radical, né? Ficou famoso por afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, defendendo que não há verdades absolutas, tudo depende da percepção individual. E é importante que a gente explique isso aqui, esse tudo. Certamente que os sofistas não faziam referência aos astros, por exemplo, mas certamente fariam referência às convenções que os humanos atribuíram aos astros, os nomes, por exemplo, né? Os nomes que os seres humanos atribuíram aos astros são puras convenções. Então, as verdades não existem, as verdades são humanas. O que existe é a realidade. Uma filosofia que me parece bastante, digamos, sóbria, lúcida, na minha concepção. Eu sou bem sofista nesse campo do relativismo, né? Nunca escondi isso aqui no canal. Pois bem, então, o homem é a medida de todas as coisas, segundo Protágoras, pois, sobretudo, a era clássica, lembremos, a partir de Sócrates, abandonou a velha busca por entender o cosmos, compreender o elemento primordial de tudo, e se focou em como vai consubstanciar a república, o que é a virtude, esse tipo de questão, né? Moral, política. E aí, nesse campo, sim, você pode dizer que tudo é humano. Basicamente, são meras convenções. Não existe uma realidade objetiva para esse tipo de indagação. Pois bem, agnosticismo, outra coisa que também eu primo muito, declarou não saber se os deuses existem ou não, o que lhe rendeu perseguição e a queima pública de suas obras. De fato, é a afirmativa mais sóbria teológica que se pode fazer, é exatamente essa, né? Não sei. É a afirmativa mais sóbria. No entanto, essa afirmativa certamente chocou. Veja, é engraçado como o tempo muda, mas os seres humanos não mudam, né? Afirmar naquela época que ele não acreditava nos deuses gregos, não acreditava em Palas Atenas, não acreditava... Se você hoje disser para a sociedade que você não acredita em Palas Atenas, que você não acredita em Zeus, ninguém vai ficar chateado com você, né? Mas vai falar que você não acredita no Deus cristão, você vê o que acontece. Então é a mesma coisa, né? O mundo mudou, os deuses mudaram, mas afirmar que você não
não compactua com a sociedade na sua forma de estruturar as valorações da sua era, isso gera um choque com a sociedade. Pois bem, assim funcionava para os sofistas e para Protágoras. Influência duradoura. Apesar das críticas de Platão e Aristóteles, Protágoras influenciou profundamente a filosofia política, a teoria do conhecimento e a educação. Vamos para as 3 questões aqui que a gente sugere como forma de fixação do conhecimento. Qual é a frase mais famosa atribuída a Protágoras? Letra A. Conhece-te a ti mesmo. Letra B. O homem é a medida de todas as coisas. Letra C. Tudo flui. Letra D. A virtude é o conhecimento. Vamos para a segunda questão. Por que Protágoras foi perseguido em Atenas? Cara, ser filósofo sempre foi uma merda, né? Vamos e convenhamos. Você termina sempre perseguido por alguém. Bom, vamos lá. Por que Protágoras foi perseguido em Atenas? Letra A. Por conspirar contra Péricles. Letra B. Por ensinar retórica aos estrangeiros. Letra C. Por declarar dúvidas sobre a existência dos deuses. E letra D. Por defender a escravidão. Vamos então aqui para a terceira e última questão sugerida hoje, no vídeo de hoje. Qual é uma característica central do pensamento de Protágoras? Letra A. A crença em verdades universais. Letra B. A valorização da matemática como linguagem filosófica. Letra C. O relativismo e a subjetividade do conhecimento. E letra D. A defesa da metafísica como base da ética. Bom, vamos ver aqui então o conteúdo propriamente dito. Protágoras de Abdera viveu entre aproximadamente 490 e 420 a.C. e é considerado o primeiro e mais influente dos sofistas da Grécia Antiga. Os sofistas eram mestres da retórica e da argumentação que ensinavam habilidades práticas para a vida pública, especialmente em Atenas, onde a democracia exigia cidadãos capazes de falar e debater em assembleias. Veja, o sofismo se transformou, digamos, numa filosofia muito necessária e recorrente no ambiente ateniense democrático. Esse é um lado que a gente deve reconhecer um tanto quanto deletério do sofismo, porque as disputas no campo das questões que permeavam a organização social passavam a ser disputas políticas sustentadas por intermédio da retórica e argumentativa. E, portanto, os sofistas passaram a ser mestres nas discussões políticas, justamente porque eles eram especialistas em persuasão, né, argumentativa. Mesmo que não acreditassem em nenhuma verdade absoluta, né, o que expõe as vísceras da democracia, venhamos e convenhamos, né, expõe as vísceras da democracia. Mas tá aí, era isso, eles passaram a ter uma filosofia vigorosa, e inclusive eles cobravam, né, para prestar esse serviço retórico, que também expõe as vísceras da democracia. Vamos lá. Protágoras foi pioneiro a cobrar por seus ensinamentos, oferecendo aulas de oratória, cidadania, crítica literária e filosofia. Sua abordagem era centrada no ser humano e na experiência individual, em contraste com os filósofos naturalistas que buscavam explicações cósmicas. Sua frase mais célebre é: o homem é a medida de todas as coisas. Resume seu relativismo. Para ele, não existe verdade absoluta, apenas interpretações individuais. E claro que, volto a dizer, quando um relativista fala isso, muita gente diz assim: mas se eu atirar o copo e ele vai cair, isso é uma verdade, é um fato. Nenhum relativista rejeita o fato. Ele apenas diz que, por exemplo, você explicar isso através da gravidade é uma forma interpretativa. Outra seria a densidade, a terceira seria, sabe-se lá, qual paradigma que possa surgir daqui a 2000 anos. Né? Então, uma coisa é o fato, outra coisa é a interpretação que o homem faz do fato, e são essas interpretações que são chamadas de verdades. E essas verdades, elas são transitórias. É essa a questão do relativista. Bom, sua frase mais célebre está aqui. Isso colocou em posição direta, em oposição direta com Sócrates, com Platão e com Aristóteles. São 3 filósofos que acreditavam em verdades absolutas, que buscavam verdades universais e objetivas. Protágoras também foi agnóstico. Em uma de suas obras afirmou: sobre os deuses não posso saber se existem ou não, nem qual é a sua forma. Essa postura provocou um escândalo, né? Eu fico impressionado com isso, né? Como uma afirmativa tão sóbria e lúcida pode provocar escândalo, afirmar que não sabe, né? Enfim, você tem que saber, você é obrigado a saber.
levando a queima de seus livros e ao seu exílio. Ele teria morrido e infelizmente, né, passou mais de 2000 anos e a sociedade não mudou. Né? O mundo continua a mesma coisa. Se afirmar que não sabe uma coisa, você é capaz de ser queimado, apedrejado em praça pública. Pois bem, está aqui. Ele teria morrido a caminho da Sicília por volta de 420 anos antes de Cristo. Apesar das críticas, Protágoras deixou um legado importante, sua valorização da linguagem, da educação, da experiência humana, que influenciou aí a filosofia política, a pedagogia e até a hermenêutica moderna. Platão chegou a dedicar um diálogo inteiro a ele, né, chamado Protágoras, onde Sócrates debate com os sofistas sobre a natureza da virtude. Então tá aí já um caminho interessante de a gente estudar, né? Vamos aqui para o gabarito das questões, né? Claro que antes de oferecer o gabarito, fica o convite para você conhecer o trabalho da R4 Informática, parceira do Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma digital que agrega um conjunto de serviços digitais que pode alçar a sua empresa a um patamar de excelência, seja no atendimento do cliente na ponta final, seja na parte organizacional interna, onde você administra dados com mais segurança, a questão da logística, a questão dos recursos humanos, enfim. Clica aqui embaixo no campo de descrição no link da R4 Informática e conhece esses serviços que certamente você vai ver que a sua empresa ter muito a melhorar. O convite fica lançado, vamos ao gabarito. Pois é, a primeira questão, qual é a frase mais famosa atribuída a Protágoras? A resposta não poderia ser outra senão o homem é a medida de todas as coisas. A segunda questão, por que Protágoras foi perseguido em Atenas? Bom, a resposta é por declarar dúvidas sobre a existência dos deuses. E a terceira questão, qual é uma característica central do pensamento de Protágoras? E a resposta é que o relativismo e a relativismo e a subjetividade do conhecimento. Bom, gente, vamos aqui, antes de finalizar, indicar aqui a referência bibliográfica, né? A gente tem Protágoras, que é a obra do Platão, uma ótima oportunidade de a gente conhecer os sofistas sob a ótica dos seus grandes opositores, que eram os filósofos clássicos, em especial Platão, né? Onde há esse diálogo sobre a virtude e a educação. Górgias, tracinho Protágoras, também de Platão, edição comentada com tradução de Edson Bini. Terceira obra, Protágoras, a obra 3 de Daniel R.L. Lopes, análise filosófica contextual. Quarto livro, Protágoras, as raízes antigas do pensamento pós-moderno, de Daniel Silvermans. E a última, Poder, Persuasão e Produção de Verdade, a ação dos sofistas, de Alice Bittencourt. Tem um livro que não está aqui elencado, mas que eu acho, se está na minha lista, eu tenho muito interesse em ler futuramente, que é da Bárbara Cassan, uma coisa assim. Ela, ao contrário, ela é uma defensora. Deixa eu verificar aqui certinho o nome dela, para não falar besteira, né? Ela é uma defensora dos sofistas. Bárbara... O Efeito Sofístico, de Bárbara Cassan. Exatamente. Fica aí também o convite para você ler esse livro. Eu tenho aqui na minha lista para ler no futuro. Justamente, ela também tem outro livro, Ensaios Sofísticos, né? Ela é conhecida justamente por ser uma defensora contemporânea dos sofistas, né? O que torna tudo muito mais interessante, né, por parte dela, termos argumentativos. Gente, fica o convite por final aqui para você assistir o nosso próximo vídeo na sequência. Na sequência, a gente falará de Plotino, né? Vamos dizer, um neoplatonista, né? Vai iniciar, deflagrar aí o platonismo pós-era grega, vamos dizer assim. Então, fica o convite a assistir o próximo vídeo Plotino. O convite está lançado e o desafio para a gente poder aí fazer essa jornada fascinante de conhecer cada vez mais os gregos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.